E a gente segue falando dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes em Brasília. A CNN teve acesso a mensagens de alertas enviadas para o celular do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, pelo ex-diretor da ABIN, Saulo Cunha. Saulo manifestou preocupação com as movimentações em Brasília. O ex-diretor da ABIN alertou G. Dias ao menos 5 vezes entre os dias 6 e 8 de janeiro sobre os riscos de invasão a prédios públicos. A gente vai ver agora algumas dessas trocas de mensagens. No dia 6 de janeiro, às 8h12 da manhã, G. Dias encaminha para Saulo Cunha a mensagem recebida de um grupo de manifestantes. A mensagem revela um dos objetivos do ato no Distrito Federal. Abre aspas, fechar a entrada dos três poderes em Brasília, Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem puder ir a Brasília, vá. Às 8h15, Saulo Cunha responde. Ao que tudo indica, são bravatas. No documento de ontem, saiu avaliação sobre esse movimento, mas não tem ônibus fretados para Brasília. Por fim, o posicionamento desse caminhoneiro é isolado. No mesmo dia, às 8h22, Saulo volta a mandar uma mensagem para G. Dias e diz: a perspectiva de adesão às manifestações contra o resultado da eleição convocadas para Brasília para os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023 permanece baixa. Contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. No dia 7 de janeiro, ao meio-dia, Saulo Cunha manda nova mensagem para G. Dias. Ele diz, conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres, houve aumento do número de fretamentos de ônibus com destino a Brasília para este final de semana. Há um total de 115 ônibus com cerca de 3.900 passageiros. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. No dia seguinte, 8 de janeiro, Saulo volta a mandar mensagem para Gonçalves Dias. Às 8h53 da manhã, o então diretor da ABIN traz o balanço de ônibus que chegaram à área central de Brasília. Quase 100 ônibus já. Bom dia. 3 minutos depois, às 8h56 da manhã, G. Dias responde: bom dia, vamos ter problema. Vamos ter problemas. Vamos voltar aqui à nossa análise, começando agora com o Perdão, vou para uma nota-pé agora. A CNN, o advogado do ex-ministro André Luiz Calegari, disse no 1º de agosto que os alertas recebidos por Gonçalves Dias no celular dele, no dia 8 de janeiro, eram mensagens pessoais trocadas com Saulo Cunha. A defesa disse ainda que tudo o que o general tem a falar sobre o tema 8 de janeiro foi dito no depoimento prestado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que também investiga os atos. A CNN procurou o coronel G. Dias sobre as mensagens e aguarda uma resposta. O ex-diretor da ABIN, Saulo Cunha, disse por telefone que não iria comentar o assunto. Agora sim a gente vai à análise, eu começo com o Hélio. Hélio, as mensagens revelam 5 vezes que a ABIN repassou a informação, os alertas para o general G. Dias, o risco de haver a invasão em prédios públicos em Brasília. Isso, as mensagens foram enviadas do dia 6 ao dia 8 de janeiro. Eu acho, Leandro, que estava mais do que claro ao G. Dias de que haveria, no dia 8 de janeiro, algo grave. Mais do que claro. As mensagens revelaram, o G. Dias começa ele mandando ao Saulo uma mensagem de preocupação, que o Saulo, a princípio, acha que é bravata, mas logo em seguida, algumas horas depois, diz, não, tem razão, tem risco, sim. E essa conversa de que são mensagens pessoais não colam, porque eles passaram a circular aquelas mensagens oficiais, com título, horário, foi isso que eu entendi das mensagens. Então, eram mensagens oficiais, não é mensagem pessoal, então não cola. Eu acho gravíssimo e acho que ele, sabendo disso, deve ter informado o seu chefe, o presidente Lula. E aí vem a questão, por que não mobilizou os 800 militares a seu serviço para fazer a defesa do Palácio do Planalto? Isso fica... É chocante a omissão do G. Dias, né? Eu acho que ali ele tinha um desincentivo
grave e um incentivo grave também. Que desincentivo ele tinha? Se você mobiliza essa tropa, né, esses militares, essas 800 pessoas, e por acaso um brasileiro com a bandeira do Brasil fica ferido ou é morto ali, como é que fica a imagem do governo federal? Desincentivo, claro. Incentivo, claro, em se omitir. Deixa essa turma de aloprados entrar e depois que eles fizerem essa invasão, quebradeiro, não sei o quê, você captura elas e implica não apenas essas pessoas, mas também todo o grupo político que apoia, inclusive o nosso inimigo político, o Bolsonaro. Então, eu acho que ali pode ter havido um cálculo do Lula, um cálculo do G. Dias, de não ter feito uma defesa óbvia e necessária. Ele não cumpriu, assim como a gente falou aqui que a Polícia Militar do Distrito Federal não cumpriu o seu papel. Claramente o G. Dias não cumpriu o seu papel, ele sabia, e se ele não informou o presidente Lula, ele foi um traidor do Lula. Só que ele é um grande companheiro histórico de participação no governo Lula. E quero lembrar também que em 2012 houve um episódio muito grave envolvendo o G. Dias durante o governo Dilma. Ele era responsável pelas forças do Exército na Bahia, durante uma greve da Polícia Militar, e ele foi flagrado confraternizando com os grevistas, comendo bolo, etc., e teve uma série de disrupções que aconteceram naquele período que deixaram a Dilma enfurecida, com razão, dessa confraternização do G. Dias com os grevistas. Quer dizer, naquela ocasião ele também não estava cumprindo o seu papel, né, de impessoalidade, estava lá descumprindo o seu papel. E aqui me parece que acontece alguma coisa similar. Olha, e o que me chamou a atenção, eu li as mensagens trocadas, aí aqui eu quero ressaltar o trabalho dos funcionários, os servidores da ABIN, tanto o ex-diretor adjunto da ABIN, como também o ex-secretário de gestão da ABIN na época. Eles compartilharam, sobretudo o ex-diretor adjunto, ele compartilhou informações ali relevantes, riscos de invasão a prédios públicos desde o dia 6. Vale ressaltar que no dia 6, o próprio general Gonçalves Dias, ele encaminhou um texto perguntando ao Saulo Cunha em relação a uma possibilidade aí de ataques não, mas de atos, né, de grupos bolsonaristas. O Saulo Cunha responde dizendo que a princípio seria bravatas, mas depois ele retoma e fala há risco de invasão aos prédios públicos. Isso no dia 6, 2 dias antes dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. E a partir daquele momento houve vários alertas ali até o dia 8. E o que me surpreendeu é que no dia 8, os funcionários da ABIN encaminharam mensagens ao general Gonçalves Dias afirmando a possibilidade de os manifestantes que estavam em frente ao QG do quartel lá em Brasília irem à esplanada dos ministérios às 13 horas, 1h da tarde do dia 8 de janeiro, ou seja, no dia que houve os atos criminosos. Tatiana, qual a sua leitura em relação a isso? Ou seja, houve 5 alertas enviados ao ex-general, ao general. Mas são 5 alertas, mas os 2 primeiros são quase derrubando a preocupação, né? Mas depois houve eu acho que me chama muita atenção a demora com que eles tiveram em perceber o volume de ônibus, ou seja, muita falha. Eu acho que já tem falha ali na ABIN, fora a falha do G. Dias, né? Eu achei muito oportuno o ministro Alexandre de Moraes ter incluído como alvo de investigação o procedimento do G. Dias. Acho muito difícil extrair tudo que o Beltrão falou, porque aí ele combinou com o Lula, não sei, isso aí é um exercício de imaginação. Era dever dele informar o Lula, o seu chefe direto, de que haveria... Então, mas você acabou de defender também que é possível o ajudante de ordens vender a joia sem avisar o chefe. Pode ser que ele também não tenha avisado o chefe, mas imagina, uma tentativa de golpe de Estado, segundo sempre foi falado, uma tentativa de golpe de Estado, você vai avisar o seu chefe. Mas ele pode ter simplesmente achado que era
bobagem. Não sei, precisa de investigar. A gente não pode ficar aqui no nosso gabinete, na nossa bancada. Pode ser, foi isso, foi aquilo. Acho mais complicado. E por isso eu acho interessante investigar, se tiver quebra de sigilo que tenha, e que se investigue e se esclareça, porque foi um abuso do patrimônio público, foi uma imagem horrível do Brasil para o resto do mundo, né? São cenas dantescas, horrorosas, e que precisa apurar todas as responsabilidades. Então, eu acho que o STF está indo no caminho certo de pedir a investigação do procedimento do G. Dias. Yuri. Não, me parece que o desempenho de G. Dias nesse episódio todo já está claro que falhou tanto quanto não, mas tem falhas da mesma forma que há falhas em diversas outras autoridades responsáveis por segurança. A partir do momento que aconteceu tudo o que aconteceu, fica muito claro que houve falha, que foi uma falha, né? Esse tipo de situação, chegar a esse extremo dos 3 poderes terem suas sedes destruídas, não é responsabilidade deste ou daquela pessoa. Foi um conjunto ali de falhas em geral. É fato que tivesse a Polícia Militar do Distrito Federal cumprido a sua obrigação de preservar a ordem no espaço público, não se teria chegado a esse extremo. Da mesma forma, houve uma série de falhas que envolvem especificamente a proteção do Palácio do Planalto, que aí sim, atribuição direta do GSI, do Batalhão da Guarda Presidencial, que poderiam ter, de alguma forma, se preparado para impedir. O que todo esse episódio do 8 de janeiro, na verdade, me mostra, eu pelo menos tenho essa impressão e ouvi isso de alguns políticos, de pessoas que fazem parte da comissão de acompanhamento das atividades de inteligência no Congresso Nacional e etc., é que aquilo que a gente chama de inteligência, o sistema de inteligência brasileiro, ele é bastante precário no fim das contas. Aquele conjunto de várias mensagens que são trocadas, que também vieram a público daquele relatório de janeiro, eles vão mostrando assim, é muito errático. Não, parece que vai ser forte. Não, veja bem, não temos elemento para achar que é tão perigoso assim. Se no dia, e aí, né, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado da imprensa, e aí falando especificamente do nosso colega Vital Neto, naquela sexta-feira, dia 6, ele publicou uma reportagem no site da CNN Brasil que já mostrava muitas dessas mensagens de pessoas falando da festa da Selma, que queriam sujar as mãos de sangue, que estavam dispostas ao tudo ou nada, ou seja, já havia motivos para se ter um estado de atenção mais claro, mais forte. Se as pessoas não tomaram atitudes para esse espírito, para pessoas que estavam já dispostas a cometer o que cometeram no 8 de janeiro, de fato há falhas, não tem como negar essa negligência. Agora, tampouco acho que as autoridades responsáveis pela segurança, por essas mensagens, tinham como prever que se estava tramando uma tentativa de golpe de Estado, estava se tramando balbúrdia, estava se tramando depredação de prédio público, como está escrito na mensagem. Daí a achar que isso levaria a uma ruptura institucional, que o Exército iria às ruas, como os oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal trocaram nas suas mensagens, só se eles soubessem de algo que o sistema de inteligência não detectou, ou pelo menos não alertou nessas mensagens que a gente tem conhecimento público por hora. Mas nunca houve nenhuma indicação de que o Exército envolveria, ao contrário. Não teve. O que eu estou falando é nessa investigação da operação de hoje dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, eles falam o Exército tem que tomar o poder convocado pelo povo. Aquela história de que foi a marcha da família com Jesus, a marcha da família com Deus pela liberdade lá em 64 que promoveu o golpe. E cá para nós. Não, aquilo foi um episódio dentro de todo um movimento político que já havia que iria derrubar o governo João Goulart. Não foi porque as senhoras da Liga das Senhoras Católicas foi para a rua que aconteceu o golpe militar de 64. Certo? Sim, certíssimo. Eu só estou esclarecendo que não é porque não tem nada a ver com o Exército, de fato. Eu só estou dizendo que quando aqueles oficiais da Polícia Militar achavam que, olha, as pessoas vão para a rua e com isso o Exército vai tomar o poder, ou eles sabiam de alguma coisa que a gente não sabe, ou eles estavam
O fato é que o G. Dias sabia, está claríssimo, ele sabia no dia 6, no dia 7, no dia 8, e não agiu. Sim. Não agiu. Sim. Né? Falhou na missão dele. E se ele, por acaso, não informou o presidente Lula... Falhou duas vezes. Isso é gravíssimo, absolutamente gravíssimo. A analogia que a Tati está falando, com o que eu falei sobre as joias, não tem nada a ver. Porque na questão das joias, é o Jair Bolsonaro dizendo que Cid vende sim, pelo que eu entendi, e você resolve essa questão da venda. Aqui, a analogia seria o Lula falar, G. Dias, resolve esse problema aí das invasões. Não foi isso que aconteceu. O G. Dias soube, e a questão é se ele informou ou não o presidente Lula. Eu não consigo crer, pessoal, que o G. Dias não teria informado o presidente Lula de uma tentativa de quebradeira, invasão de Praça de Três Poderes, entrada no prédio, potencialmente sendo uma tentativa de golpe, porque nunca houve plano do Exército estar envolvido. Mas é inacreditável que ele não tenha informado o Lula. Mas, Beltrão, eu não consigo crer que um presidente da República, seja Lula ou seja qualquer outro, seja conivente com esse tipo de atuação para se vitimizar. É uma denúncia muito grave, que nós não temos aqui elementos nenhum para afirmar isso, é isso que estou dizendo. Né? Aí eu queria também só voltar uma coisa aqui que o Yuri falou. O reportariado, a imprensa brasileira vinha avisando, bem também antes dessa matéria. Você tem dezenas de... Eu até fui uma das pessoas que fez o relatório. Dezenas de jornalistas agredidos nesses acampamentos, mostrando o recrudescimento da violência, o endurecimento dessa extrema-direita que tomou ali a Brasília. Né? E a gente também teve, em dezembro, o episódio da bomba. Né? Se você tem um maluco que foi lá e colocou uma bomba perto do aeroporto num caminhão, há de se pensar que a inteligência brasileira ficasse mais alerta. Né? E assim, a gente como repórter não tem poder de polícia e conseguiu apurar. Eles, que são órgãos de inteligência, deveriam ter apurado, e apurado bem antes do dia 6 e do dia 7. Entende? Porque você tem que ver como aquilo foi recrudescendo e que em algum momento aquilo ia estourar. É uma bomba que todo dia você diz. Todo jornalista que apanhou e apareceu falava a mesma coisa. Essa bomba vai estourar aqui, esse problema vai estourar aqui. E foi completamente ignorado, né? Só para esclarecer, eu não fiz denúncia nenhuma. Eu estou colocando uma questão e uma análise dos desincentivos que tinham o G. Dias e o governo e os incentivos que ele tinha. E na minha opinião, eles tinham o desincentivo de serem severos e fazerem o seu trabalho, porque podia envolver gente ferida com imagens na televisão e em rede nacional. Isso é um desincentivo a ele ter sido feito o seu trabalho e mobilizado os 800 militares que ele tinha. E ele tinha, sim, um incentivo, sabendo que não tinha exército envolvido, de deixar eles fazerem a invasão para depois prenderem e sim implicar essas pessoas e seus inimigos políticos. Esses dois incentivos existem, é opinião, não é denúncia. E eu só mais uma coisinha posso falar? Eu acho que uma das coisas que você falou, e eu queria concordar, não tem isso de mensagem pessoal, né, gente? Ainda que seja pessoal, então tá, como você não me mandou em 3 vias, assinada, vai invadir aqui o prédio da CNN, eu vou esperar você me mandar uma manifestação oficial, tá? Porque você mandou para o meu zap particular. Não existe isso, né? E eu percebi isso de manchete em caixa alta, com horário e data, não no dia 6. Acho que, se eu não me engano, a última mensagem do dia 6 já havia uma mensagem que neste formato oficial, mas no dia 7, inclusive, dia 8 também. No diálogo, há várias mensagens assim, com uma caixa alta, dizendo o que é, e embaixo havia um parâmetro do cenário do momento. Ou seja, havia ali pessoas da inteligência, da ABIN, infiltrados, como você disse, Hélio, dentro lá do QG, daquele grupo lá em frente ao quartel em Brasília. Porque havia sinalizações ali detalhadas. Por exemplo, no dia 8, as mensagens apontam que a ABIN informou que a 1h da tarde havia descida ali do pessoal em direção à esplanada. Ou seja, havia infiltrados no sentido de monitorar, que é o papel da ABIN, né, de pessoas que já estavam se programando para poder descer a esplanada dos Ministérios
horários em Brasília, a 1h da tarde.